Para mim, uma criança com autismo geralmente é agressiva com todo mundo. Uma criança com autismo, ela seria uma criança que teria um pouco de dificuldade, tanto em aprendizagem quanto em relações sociais, tanto com adultos quanto com outras crianças. E ela se viraria muito sozinha, entende? Brincaria sozinha, ficaria no próprio mundo dela. No meu ver, uma criança com autismo não necessariamente ela precisa ter um pensamento atrasado, ser atrasada das demais crianças da idade dela. Autismo, o mundo azul. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação e interação social. A palavra foi utilizada pela primeira vez em 1911 pelo pesquisador suíço Eugen Bleuler, significando a perda de contato com a realidade. O termo refere-se a crianças que viviam num mundo próprio, dentro de si mesmas. O universo autista é conhecido também como mundo azul, já que essa cor está normalmente relacionada aos garotos. A terapeuta ocupacional Thalita Fonseca de Sá explica se existem diferenças no tratamento entre os autistas meninos e meninas. O tipo de abordagem irá depender do grau de funcionamento de cada criança. Não há diferença no tratamento, sendo menina ou menino, são atendidos da mesma forma e utilizando as mesmas abordagens. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 70 milhões de pessoas no mundo tenham o transtorno do espectro autista. No Brasil, o número ultrapassa os 2 milhões. Segundo o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 88 crianças tem autismo. Ele afeta de 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas. Segundo pesquisas na área, uma variação estimada entre 30% e 50%. A explicação pela predileção a um sexo em relação a outro se deve ao fato dos homens possuírem maior risco de distúrbio no desenvolvimento neurológico do cérebro e no sistema nervoso do que as mulheres. Tudo isso devido às modificações nos genes que podem criar desordens e, consequentemente, os distúrbios neurológicos. A psicóloga Fiamma Santos é especialista em análise do comportamento aplicado para o autismo e, segundo ela, o pensamento de um autista é diferente dos demais. É necessário muita compreensão e, principalmente, apoio da família e da sociedade para auxiliar no desenvolvimento dessas pessoas. Se a família é presente na escola, no clube, na terapia, na fono, na ecoterapia, na terapeuta ocupacional, em tudo, esse indivíduo vai desenvolver melhor. Se a família não é presente, vai dar muita dificuldade. Ele vai desenvolver? Vai, mas não tão bem quanto desenvolveria com a presença da família. Eu ensinar, eu trabalhar é uma coisa. A mãe ensinar, o pai ensinar, a irmã ensinar é muito mais prazeroso para eles do que um estranho. Então precisa sim muito do empenho da família, muito. É difícil, é dolorido, é complicado, sim. Mas quando as famílias engajam no tratamento, a gente consegue resultados maravilhosos. E a prova disso é que a gente tem ONGs de autismo enormes que tivemos apoio de mãe, né? A mãe que viu que não tinha profissional capacitado e foi atrás, viu como era importante, viu como é importante a família se engajar, porque tudo que a gente quer é uma independência deles, né? O autismo não é apenas um transtorno com uma única causa, mas um grupo de transtornos relacionados a diversos problemas que ainda são desconhecidos. A complexidade desse transtorno é o fato de que os sintomas e o grau podem variar de espectros, ou níveis, como conhecemos. Existem os mais leves, os moderados e os severos. Jorge Lopes Magalhães é irmão do Eduardo, de 36 anos, que possui autismo. Ele o ajuda em seu tratamento, que é realizado desde sua infância, e conta como a família reagiu. No caso, o autismo dele é um autismo verbal, ele não tem comunicação, nem noção de perigo. Na família, a questão de lidar com autismo foi feita a descoberta aos 2 anos de idade, gerou um desconhecimento, ninguém sabia o que era a doença. Assim, houve uma comoção por parte dos familiares. São 2 as linhas pesquisadas que indicam a origem do autismo. A primeira está relacionada aos problemas genéticos, principalmente aqueles que são herdados da família. Em algumas, parece haver um padrão de autismo ou deficiência relacionados. Assim, uma criança teria maiores chances de ser autista se o gene que o provoca estiver presente em seu núcleo familiar.
A segunda está ligada a fatores ambientais. Os problemas relacionados à mãe, como o uso ou a exposição dela a substâncias tóxicas, poderiam fazer com que seu filho pudesse vir a desenvolver o autismo. Fatores como complicações no nascimento e a exposição do indivíduo a infecções maternas também podem ser levados em consideração. Os profissionais da saúde qualificados a identificar os sintomas e iniciar com o paciente o tratamento encontram muitas dificuldades. Isso porque, nos 3 primeiros anos de vida, fase na qual é recomendado o diagnóstico e o início do tratamento, o problema não é aparente. É observado mais como uma fase do que algo que necessite de cuidados especiais. Evelyn Nadoni é mãe do Pedro, um menino autista de 4 anos, que possui dificuldades na fala. Ela explica quais foram os primeiros sintomas que seu filho apresentou e diz que não acreditava no diagnóstico inicialmente. Os primeiros sintomas eu acho que foram aquela falta do olho no olho, dele não olhava diretamente, a falta da fala. Ele, desde pequenininho, ele não foi aquela criança que falava mamá, papá e essas palavras que geralmente as crianças falam. E também ele sempre foi muito organizado, desde pequenininho. Ele gostava tudo do jeito dele, assim, ia brincar com um carrinho ou alguma coisa, ele arrumava tudo um do lado do outro, assim, ele não brincava com o carrinho como as crianças brincam, não brincava de um jeito tradicional. Eu sabia muito pouca coisa, coisas que eu às vezes via uma entrevista na internet, dificilmente você vê na televisão alguém falando sobre autismo, mas eu imaginava que só tinha um tipo de autismo, que é aquele autismo severo, típico, e para mim era só aquele. Então, quando surgiu até a possibilidade do Pedro ser autista, eu ficava pensando, não, mas não pode, ele não é assim. Mas aí, depois que surgiu a primeira palavra que surgiu para mim foi o Asperger, quando eu fui pesquisar sobre, que eu vi que não era bem assim, não é só esse autista típico que tem. O diagnóstico pode ser feito através da observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. São 3 os principais passos. O primeiro é observar se a criança tem dificuldade em se relacionar com os colegas e a família. Se for um bebê, analisar como responde aos estímulos dos pais, como um sorriso ou um olhar. O segundo está relacionado ao interesse excessivo em alguma coisa. O autista possui algumas manias e vícios, ou seja, ele fecha seus olhos para o mundo e mantém seu interesse em atividades e assuntos específicos. O terceiro está relacionado ao desenvolvimento da fala. Alguns espectros fazem com que o autista tenha dificuldade para desenvolver a linguagem verbal e não verbal. São diversos os sintomas que indicam se uma criança tem autismo. Nem todos eles estarão presentes e podem variar de intensidade. Às vezes ele vem, te abraça, te dá um beijinho e sai correndo, mas se você for atrás para pegar ele e brincar, ele não quer. Tem dias que ele não quer nem que encostem, e na escola também. Tem dias que eu levo ele chega, já puxa o colchonete pro cantinho, deita e fica lá, não quer nem que ninguém chegue perto. E tem dias que parece assim outra criança, que ele quer brincar, que ele quer interagir, mas do jeito dele. Quanto mais breve o diagnóstico for dado, melhor será a forma de tratamento, com um aumento nas chances do autista em superar suas dificuldades para melhor se desenvolver. A psicóloga Fiamma Santos explica o tratamento que é usado em suas consultas para os autistas. A psicologia, na verdade, tem diversas linhas, né? E cada uma encara o ser humano de uma forma, né? Eu trabalho na linha comportamental e eu me especializei em análise do comportamento aplicada, que é a ABA, né? O ABA, ele é um tratamento reconhecido cientificamente e ele é eficaz. É uma ciência que produz tecnologia, ou seja, ela produz procedimentos que são capazes de ser replicados, tá? Então, a pessoa com autismo, ela não consegue aprender como uma criança que tem um desenvolvimento típico, né? Então, faltam alguns pré-requisitos para ela conseguir atingir, para ela conseguir aprender.
Por exemplo, o contato visual. Pessoas com autismo, sabemos que o contato visual dela é bem baixo. Então, nós temos procedimentos para aumentar esse contato visual, para maximizar esse contato visual. Né? Pessoas com autismo têm muita estereotipia, a maioria das vezes. Então, a gente trabalha alguns procedimentos para minimizar essas estereotipias, desde que essas estereotipias estejam concorrendo com a aprendizagem. Nós trabalhamos com o conceito de reforçamento e de não permitir que a criança cometa o erro. Então, a gente motiva, né? A gente faz com que a criança, o indivíduo se mantenha motivado para realizar o que a gente quer, né? O que a gente quer que ele aprenda, e evita que ele erre para ele não se desmotivar. Então, a gente segue várias hierarquias de dicas, vários procedimentos. Então, a gente faz gráfico, a gente computa, a gente vê se realmente funcionou ou não funcionou, né? O ABA, ele tem um protocolo, tá? Então, não adianta aplicar uma vez no consultório, são 20 horas semanais no mínimo, né? E é um tratamento bárbaro, assim, que dá muito resultado. Tem crítica muito grande sobre o ABA, porque as pessoas falam que você pode estar treinando como cachorro, qualquer coisa do gênero, mesmo adestrando, mas não é. Você está ensinando de uma maneira diferente coisas que aquele indivíduo não tem, para ele poder aprender e ser capaz de conviver numa sociedade, etc. Os principais problemas de comunicação no autismo podem incluir não poder iniciar ou manter uma conversa social, comunicar-se com gestos em vez de palavras, desenvolver a linguagem muito lentamente ou não conseguir desenvolvê-la, não ajustar a visão para olhar os objetos que as outras pessoas estão apontando, não referir-se a si mesmo de forma correta, por exemplo, dizer você quer água quando a criança quer dizer eu quero água. Não apontar para chamar a atenção das pessoas para objetos, repetir palavras ou trechos memorizados como comerciais e usar rimas sem sentido. Vanessa de Fátima Miranda é mãe do pequeno João Gabriel, de 7 anos, que foi diagnosticado há pouco tempo com autismo leve. Ela explica como é a relação que tem com o seu filho. O meu relacionamento com ele é normal. Como ele já tem a hiperatividade, então eu já sei mais ou menos lidar com isso, né? Ele exige um pouco de atenção, de estar sempre de olho nele. Ele é uma criança muito amorosa também. Mas em casa, eu fico com ele, eu ponho limites. Ele obedece a certo tempo, ele obedece. Mas tem que sempre estar falando, sempre repetindo, falando, até ele entender. Mas em si, em casa, eu já sei lidar com a situação, então para mim já virou uma rotina. Os tratamentos para uma criança autista são caros e muitos deles não estão disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. A ecoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, entre outros, são quase inacessíveis. O governo, em pouco, consegue atender as demandas das famílias. Isso dificulta aquelas com menores condições sociais de lidar com o problema, ocasionando em um diagnóstico cada vez mais tardio para os autistas. Evelyn Naldoni fala sobre esse problema. Falta tanta coisa. Precisava de uma rede de apoio, assim, com as escolas sendo melhor preparadas para receber autistas. As clínicas tendo mais especialistas, porque os tratamentos são muito caros, os que estão disponíveis, e a grande maioria não é disponível pelo SUS, né? E tem família que não tem condição financeira para tratar um filho com autismo, e muitas vezes só vai piorando cada vez mais, não vai fazendo uma fono, não vai fazendo um TO, não vai fazendo uma psicóloga, e a criança só vai ficando cada vez mais severo. Ter um atendimento de qualidade é essencial no tratamento de uma criança autista para auxiliar em seu desenvolvimento com a família e a sociedade. Luciana Cohen Persiano Neves é mãe do Flávio e conta quais são as principais necessidades de um autista e a falta que há por parte do poder público em ajudar essas crianças. As principais necessidades do autista vão depender das dificuldades que ele apresenta. Então, uma criança que tem muita dificuldade, por exemplo, na questão escolar, né? Ela às vezes vai precisar de um ambiente
sem muitos estímulos, sem aquele monte de criança em volta, vai precisar de um professor, de um pedagogo que saiba ensinar, né, a partir das dificuldades que a criança tem. Então, muitas vezes, utilizando massinhas, letras móveis, outros recursos diferentes dos utilizados para as crianças neurotípicas. E a compreensão e a paciência, eu acho, por parte dos adultos que lidam com o autista é essencial. Quanto ao governo, não só em relação aos autistas, mas a todas as outras necessidades, há uma insatisfação muito grande, porque nós não temos profissionais capacitados, né? Não há uma capacitação, né? A lei é muito bonita, tem direito a isso, aquilo, mas na prática isso não acontece, né? Eu atendo muitos autistas e sempre quando a gente chega no quesito da escola, nunca ou quase nunca os pais estão satisfeitos. Normalmente a resposta é não, ele fica de lado na escola, tem um cuidador, mas só olha ele, então não tem um material adaptado, ele não acompanha a turma, não existe um diferencial para ele. Então realmente há um despreparo muito grande por parte dos profissionais que lidam com o autista. Em algumas escolas, existem professores que acompanham e auxiliam crianças com autismo. Ana Manzo, diretora da escola Sinharinha Camarinha, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, diz que já recebeu um aluno autista e relata como era o relacionamento dele com os professores e funcionários. Nossa escola já recebeu um aluno autista que veio de uma experiência não muito boa para ele já estava no 3º ano, mas ele não tinha dificuldades de aprendizagem e a escola, né, os professores não precisaram fazer adequações no currículo. Ele tinha um relacionamento difícil, pois ele não se apegava a outros alunos e à equipe escolar. Ele também não gostava de ser corrigido quando ele errava ou quando fazia alguma coisa que não deveria. Ele sempre queria coisas que não estavam ao alcance e se não se arrumasse para ele, não desse para ele, ele ficava bravo, tornando-se agressivo, grosseiro, não atendendo ordens do professor. E depois de um tempo na escola, passou a respeitar apenas a mim. Não respeitava o vice-diretor, não respeitava coordenadores. E o professor não entrava em conflito, pedia que ele saísse. Era necessário chamar o pai neste momento, mas no decorrer do tempo, este pai foi se cansando e parou de levar ao médico e comprar medicação. Foi necessária a intervenção da promotora da infância e da juventude, que foi acionada pela escola, pois se não houvesse a medicação, ele ficava muito agressivo. Não havia também um acompanhamento exclusivo dentro de sala de aula, pois ele não apresentava dificuldade na aprendizagem. O relacionamento com a família, somente o pai é quem atendia os chamamentos da escola, as convocações. E quando esse menino estava no último ano do ensino fundamental, 9º ano, o pai não queria mais atender. Então foi quando nós pedimos a intervenção da promotoria. Dentro de sala de aula, ele tinha um bom relacionamento com os professores e com os alunos. Só que era necessário que ele estivesse medicado e que também soubesse como conversar, como levar, porque se ele fosse ele era muito explosivo, ele ficava irritado com muita facilidade. Mas na maioria do tempo, tanto o professor quanto os colegas conseguiam se relacionar bem com ele. Os professores e monitores também precisam estar capacitados para receber um aluno autista em sua instituição, sabendo lidar e inserir ele na turma de colegas. Cíntia Renata da Silva é monitora em uma escola municipal e fala o que precisa realizar para adaptar um aluno autista no meio escolar. O aluno autista precisa de uma rotina visualizada para que ele consiga se organizar. As atividades precisam ser adaptadas de acordo com o método TEACH. E o relacionamento dos alunos autistas com os demais é muito bom,
mas quase sempre é mediado pela professora. Muitas vezes as atividades precisam ser adaptadas mais de uma vez, até que a gente consiga chegar a um resultado final bom, que o aluno autista consiga compreender e realizar sem ajuda. É um direito da criança autista ter acompanhamento especial na sala de aula, conforme explica a advogada Thaís Gazola. Conforme o artigo 54 do ECA, é obrigação do Estado garantir o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, já que toda criança e adolescente eles têm o direito à educação para garantir o pleno desenvolvimento como pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Tá, mas o que é esse atendimento educacional especializado? Esse atendimento é um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade, pedagógico, organizado institucionalmente, que ele é prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. Então, no estado de São Paulo, a gente tem a Secretaria de Educação Especial, a SESP, e ela é responsável pelo desenvolvimento de programas, de projetos, de ações para implementar essa política nacional de educação especial, para que os alunos com deficiência, transtorno de desenvolvimento e com altas habilidades, superdotação, sejam esse público-alvo da educação especial. Caso o Estado não ofereça essa educação especializada próxima da residência da criança e do adolescente com autismo, é possível a gente fazer um pedido administrativo para que o Estado cumpra a sentença da Ação Civil Pública da 6ª Vara da Fazenda Pública da capital. Esse pedido administrativo, ele é uma carta encaminhada ao secretário da Saúde pedindo uma escola privada ou pública que tenha a educação especializada e próxima da casa onde reside a criança ou adolescente com autismo. Esse pedido ele deve vir acompanhado dos seguintes documentos: a cópia simples do RG e CPF dos pais ou representante legal, a cópia simples do RG e CPF ou certidão de nascimento da criança ou adolescente com autismo, cópia de comprovante de endereço atualizado, laudo médico com indicação de patologia nos casos de transtorno global de desenvolvimento com o respectivo CID e informações de disponibilização da vaga pela escola. O Estado ele não pode exigir taxa dos pais ou das mães a respeito dessa educação especializada, tá? A educação ela é garantida pela Constituição Federal e pelo ECA. Ela é gratuita, além de obrigatória. A falta de conhecimento sobre o autismo gera estereótipo por parte do assunto. As pessoas desconhecem e acabam rotulando. Atenta a essa situação, foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado todos os anos no dia 2 de abril. Nesta data, são desenvolvidas mini palestras de conscientização sobre o autismo. Atividades inclusivas para as crianças durante o evento também são realizadas. Todo esse evento busca acabar com o preconceito em torno dos autistas. Diversas mães que têm filhos autistas já sofreram preconceito devido à falta de informação da sociedade. Evelyn e Luciana já passaram por situações semelhantes e tristes envolvendo seus filhos. Já aconteceram algumas situações bem difíceis, assim, que eu me lembro, assim, foi... Meu filho gosta muito de ir nessas lanchonetes que tem espaço kids. Ele adora pula-pula, cama elástica, essas coisas. E daí a gente estava indo num lugar que ele gosta e o lugar abria às 11 e era 5 para as 11. E ele começou a chorar na frente do lugar e gritar, e gritar, e gritar. E eu tentando acalmar ele gritando, nervoso, eu tentando explicar que ia abrir. Dali 5 minutos ia abrir e ele não entendia. E daí peguei ele no colo para ele não se machucar no chão, ele tentando me bater. E daí passou um senhor e começou a xingar a gente, me xingar, falando que meu filho era malcriado, que eu devia dar uns tapas para ele ficar quieto, que criança não é assim que cria. E na hora que ele começou a falar, eu fiquei em choque, assim, eu não tive nenhuma reação. A única coisa que eu fiz foi sentar e chorar junto com ele. Aconteceu, por exemplo, da gente estar numa
pizzaria dessas com espaço kids para criança e o Flávio não respeitou a fila, foi subindo. A monitora que estava lá em cima barrou e ele foi meio que empurrou e ela desceu com ele brava, falou que era uma criança agressiva e eu tive que explicar que não foi isso, que não foi uma manifestação de agressividade. Ele queria entrar para escorregar, ele não sabia que tinha que ficar naquela fila e etc, né? Então as pessoas muitas vezes não entendem alguns comportamentos e julgam. O julgamento é certo que acontece o tempo inteiro. Incluir uma pessoa autista e sua família na sociedade é tarefa de todos. Não há rampas, óculos ou linguagem especial que possam facilitar o trabalho. Precisa-se entender que todos somos diferentes e que, ao respeitar essas diferenças, teremos um mundo melhor. Muita gente não conhece o TEA e acham que autista é tudo igual. E não tem ideia de que esse transtorno é muito complexo. Não é para menos que a fitinha que é símbolo é um quebra-cabeça. É extremamente complexo, não tem como taxar todos os autistas falando, eles são assim e ponto. Não, são um diferente do outro. E a falta de conhecimento faz gerar esse preconceito, formar esse tabu, que as pessoas acham que o autista é só aquela criança que fica isolada no canto, que é agressivo, que não fala, e é bem complicado porque não são todos assim. Autismo não tem cura, porque não é uma doença. É um distúrbio de funcionamento, uma forma de ser. Já se nasceu assim. O problema da inclusão é culpa da sociedade. O preconceito em torno dos autistas é grande. Por isso, muitos deles, com medo e angustiados, acabam se trancando em seu próprio mundo. Não há socialização. Apesar de extensa pesquisa, não há comprovada ligação entre vacinas e autismo. O diagnóstico baseia-se na presença de determinados padrões de comportamento. Uma vez identificados os sinais de autismo, ou mesmo estabelecido o diagnóstico, a intervenção é fundamental para a aquisição dos repertórios de comunicação, socialização, autonomia motora, fundamentais para o desenvolvimento da criança. Assim, como o autista precisa aprender a lidar com o mundo precisa ser um lugar melhor para os autistas. É preciso fazer as pessoas compreenderem e aceitar as diferenças. Uma palavra que eu defino o autismo é a questão de um obstáculo, uma barreira na qual até hoje as pessoas estudam, buscam elaborar terapias, formas de tentar identificar essa questão do autismo, tratamentos em geral, porque há vários tipos de problemas. O autista mesmo, em geral, é praticamente impossível de você querer integrar num ambiente normal. Então já não tem valor. E assim, meu irmão é tudo para mim. Tem muitas palavras, né, que poderiam descrever o que é o autismo, mas eu escolheria a palavra aprendizado. Então a gente aprende a dar valor a pequenas coisas. Então a primeira vez que meu filho foi ao zoológico depois de várias idas e conseguiu enxergar o animal foi uma vitória. Depois, quando ele demonstrou uma emoção a ver aquele animal, foi uma outra vitória, né? Os autistas normalmente, principalmente os mais novos, não têm muito interesse por outras crianças, pelo brincar. Então, quando a gente vê um autista brincando, rindo, se interessando pelo brincar, é uma emoção indescritível, né? O meu filho de 4 anos já está escrevendo o nome dele. Meu filho hoje está com 9 anos. Hoje, quando eu vejo meu filho lendo, vejo meu filho mexendo no computador, brincando, conversando com os outros meninos, quando eu vejo tudo isso, né, e quando eu lembro do diagnóstico que ele teve aos 3 anos, que eu achava que a vida dele tinha acabado, né, eu fico assim muito feliz. Eu vejo que ele pode ter uma vida normal, sabe? Eu vejo que ele tendo oportunidades e tendo os estímulos corretos, ele vai conseguir sim
sabe? Se inserir na sociedade, estudar, formar, ter um emprego, ser um cidadão pleno como qualquer outro. Este produto é uma obra original coletiva produzida pelos alunos Carolina Cachone, Denise Cardoso, Fabiola Ferreira, Larissa Bagagi e Washington Acácio, para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Radiofônico 2 do curso de Jornalismo da Universidade do Sagrado Coração. Orientação, professora Daniela Boquembuso. Trabalhos técnicos, Alex Costa e Leandro Zacarim. Bauru, maio de 2017.